Eu vou botar aqui só naquela prioridade de abril, só para vocês entenderem, tá? Essa é o monitoramento de rede da Cotel. Eu vou botar aqui abril, só abril. Monitoramento de rede. Essa para abrir o processo. Aqui vai ser difícil. É porque não impacta o censo, mas... Claudia, você desmarca todos, depois você marca tudo. Desmarca todas. De novo, agora marca tudo. Marca abril. Obrigado. Eu chamo o computador de Vossa Excelência, né? Então, assim, faz parte, né? Aí, Arnaldo, são essas aqui, tá vendo? Vou botar para cá, são essas 5 que estão aqui. Aí eu tenho um laptop, que pela posição que a gente viu dentro do sistema, ele está lá no MGI, né? Se eu não me engano, esse processo está no MGI desde julho do ano passado. Voltou para a gente, está, na verdade, respondendo. Respondendo, né? Então vai voltar para o MGI. Sim, aí é incontrolável, né? Não, então, então vamos seguir, dá sequência. O Blade... É um comitê, não sei se qual é o nome daquele comitê, você sabe? SGD. Secretaria. É o CIRT. CIRT. Se você coloca o valor muito acima, né, existem instâncias no MGI para avaliar o processo. Dependendo do valor, vai até a ministra, então, né, para ela poder avaliar. E aí esse comitê ele se reúne, se debruça em cima do processo e faz uma série de críticas, uma série de solicitações, algumas louváveis, outras completamente descabidas, né, ao ponto de chegar e falar assim, não, mas a gente quer entender o porquê que você colocou esse processador no... Que cartela tem que ser essa? Isso já está escrito no processo. Não, mas tem que justificar melhor. Sabe que vocês conhecem bem como é que é o relacionamento. Então, assim, quanto mais cara a licitação, mais alto fica esse comitê. E aí, a cada vez que esse comitê tem que se reunir, aí a ministra tem que participar, aí não tem agenda. Então, as coisas vão se prolongando de uma maneira assim. Então, a gente já combinou entre a gente lá, que a gente, né, nas nossas licitações da BTI, a gente vai ter que sempre olhar o teto desse valor para pedir sempre abaixo. Ainda que a gente peça menos equipamentos, são 3 tetos, eu não lembro não. Mas primeiro é 20. Primeiro é 20, Esse aí passava dos 70. Então, e aí, passando, dependendo do nível, você fala com pessoas diferentes, grupos secretariados diferentes. Sim, mas está aquela crave lá, é isso? Não, voltou e agora a gente está respondendo, porque aconteceu, quando voltou, acabou não sendo a prioridade no ano passado e foi feito vários outros processos. Então, agora a gente priorizou, praticamente já respondeu tudo, refez a pesquisa de preço e dessa vez, provavelmente, vai ser algo pior do que aconteceu com o DMC, porque com o tablet a gente conseguiu diminuir o preço. Agora, como os preços subiram muito, de memória principalmente, isso está influenciando muito nos preços do mercado. Tanto equipamentos, em geral. Laptops, servidores, tem vindo muito mais caro. Inclusive, eu acho que a gente mandou para vocês de cancelamento. Não, umas atas de registro de preço do governo, de laptop. Né? Teve um que mandou assim, mas era um laptop bem... É questão de quantitativo também. Não, inclusive, o próprio MGI, quando gongou é o nosso, né, colocou uma ata que eles tinham, mas era da Multilaser, um horrível, entendeu? A gente teve que analisar e dizer por que a gente não pode dar as razões por que aquele equipamento não servia. Porque eles mesmo, ele era a marca deles. De histórico, no censo passado, a gente comprou os TM6, os smartphones da Positivo, que ficaram muito bons, estão rodando até hoje, e compramos os tablets da Multilaser. A Multilaser não quis nem
não quis nem fazer a extensão de garantia, porque eles não confiavam no equipamento deles. Vocês, né? Quem é da área de licitação lembra bem, eles são realmente muito ruins, eles têm um preço agressivo, acabam ganhando a licitação, mas a entrega deles é pífia. E aí dá muito problema. Realmente o IBGE teve muito problema. Foi uma reclamação geral, quem pegar os anais do censo demográfico. Mas teve aplicação de penalidade? Acho que a gente, não sei nem se a gente fez. A gente Já tinha, o problema é que a pandemia atrapalhou, porque você teve um atraso de 2 anos, né, basicamente. Então, o contrato já tinha finalizado. E foi aí que foi tentado fazer a extensão da garantia, como a gente fez com o positivo. E eles não quiseram. Não tinha mais como a gente penalizar. O contrato, a vigência já tinha se esgotado, a garantia. Era negócio para eles. Tem que garantir que o equipamento já tinha 2 anos. Ele falou, na nossa foi claro. Ele foi até justo, né? Ele foi claro. Não, a garantia, esse equipamento era para garantia de 1 ano. Falou isso para a gente. Na realidade, assim, a aplicação de multa é legítima e consta na legislação. Mas o que eu digo é o seguinte, quando a gente compra no IBGE, a gente precisa que funcione. Entendeu? Você pode multar a pessoa, mas não vai mudar o... Não estou falando de multa, porque penalidade você pode colocar até um impedimento de licitar no âmbito do IBGE. Então não pode entrar mais em licitação do IBGE por um determinado tempo, entendeu? É uma possibilidade. Mas naquele caso não tinha. Eles tinham cumprido, estava tudo certo. A questão da pandemia que embaralhou tudo. Eles são espertos. Bom, E aí, quando o processo do tablet voltou agora, né, o MGI meio que deu uma pressionada para a gente aderir uma ata do laptop, da Multilaser, e a gente está respondendo para indicar tecnicamente que aquele equipamento não serve. Por isso que está rendendo mais. Tá. Aí Vazamento. Aí vai ter que devolver e esperar eles agendarem uma nova reunião. Isso aí vai levar, na boa fé, uns 2, 3 meses. Tá. Nesses casos, você acha que tem algum segundinho? Nesses casos, né, a gente tendo urgência e sabendo que tem morosidade, tem que falar com o presidente falar com o ministro, né? Porque às vezes se deixar para ter a agenda de todo mundo não vai ter e vai afetar a nossa situação. É bem complicado. Quando for assim, tem que falar com o presidente. Quando é nível de coordenação geral lá, a coisa até vai bem. Quando chega no nível de diretores, já começa a ligar a galera. Sim, mas aí a gente tem que incluir o máximo quando chega. Sim. Bom, e aí tem um outro pregão, né, que seria o pregão que foi feito em janeiro e foi devolvido, né, está suspenso desde janeiro, que é do Storage. Do Blade. Isso. A gente refez, depois de uns questionamentos, a gente aderiu ao questionamento, enfim. E aí, devido à subida de preços muito alta mesmo que teve para servidores, a gente mexeu no quantitativo desse para não ter que ir para o MGI, entendeu? Então, a gente já recebeu, se eu não estou enganada, 3 propostas e vai submeter novamente e vai voltar com esse pregão. Não, então, o que eu estou trazendo é justamente o seguinte. Quando vocês fizeram a planilha, vocês indicaram algumas datas, porque o Felipe fez essa planilha, que ele quer fazer o acompanhamento, né? Tem o Project, né? E ele fez essa planilha grande, que era para a gente lançar ali e ele alimentar o Project, né? E aí essas datas estão inconsistentes, por alguns motivos, como eu estou dizendo aqui. Então, por exemplo, no dia 1º/4 tem um processo que vocês disseram que chegaria dia 1º/4, que está em andamento, que é o serviço de suporte de governança de ticket. E o processo, ele ainda está para confirmação da equipe de planejamento dentro do SAI. O SAI tem todo um fluxo no SDA Compras. O SAI eu posso até botar o fluxo aqui para vocês conhecerem, mas pedido de autorização, o pedido de abertura do processo, autorização do diretor. Tá. Esse governança de TIC, ele não era para existir. Ele estava junto do suporte N3 e suporte N1 e N2. Só que quando o suporte N1 e N2 foi para SGD, a SGD viu a ilha de atendimento,
a gestão de TIC e disse que não podia estar ali no processo de suporte. Aí a gente foi analisar, verificou realmente que tem editais só da área de governança de TIC, e aí vai ter que abrir um outro, porque senão a gente pode ter problemas lá na frente se tiver junto. E hoje a gente acabou, e a gente estava fazendo isso por quê? Porque a gente estava mandando desde janeiro para a empresa, a Interop, que é a da M3, sobre a renovação, e ela não respondia. Eu já tinha pedido reunião, já tinha conversado com ela, e ela não respondia. Hoje ela acabou de responder dizendo que não vai renovar. Então, esse se tornou muito crítico. Suporte N3 e suporte de governança, que teve que separar. Isso aí é todo o pessoal que trabalha com a gente, que dá suporte na infraestrutura. Não, então, E aí, assim, esse processo de governança, ele surgiu há 2 semanas atrás, quando a gente está disse que a gente fazendo continuar tendo uma ilha de atendimento de gestão dentro de um processo de suporte. E aí a gente explicou, ele vai ter que andar junto, entendeu? Porque ele vai vencer todo mundo junto. Estou trabalhando com o pessoal. A gente vai correr, a gente Flávia está correndo com ele para poder ele entrar junto com os N3. Mas o objeto, assim, eu entendo tudo que está acontecendo, inclusive a gente tem agora uma nova, quer dizer, não é uma nova, né? Tem dentro da lei, tem lá o prazo de reajuste, que é a contar da data do orçamento da estimativa, que é o pior, né? E aí fica pior emenda que o soneto, né? Uma ata de registro de preço que você fez com uma estimativa de outubro, quando chegar em outubro desse ano, ela já completou um ano. E aí, mesmo que você não tenha contratado, quando você contratar, você tem que assinar o contrato e apostilar ao mesmo tempo. Mas o problema é o seguinte, a gente precisa definir, porque eu vou criar aqui, eu já até criei, né? E depois eu vou mandar a planilha atualizada para vocês, porque assim... Porque, na verdade, Valdir, quando a gente colocou em 1º de abril, não quer dizer que vai chegar exatamente. É para chegar em abril. A nossa intenção é que chegue no mês de abril. Então não tinha como precisar 10, 15, 20. Não tinha problema. A gente pode botar abril aqui, não sem botar porque data. A gente fez a conta de trás para frente nesse caso. O processo tem que ser renovado quando o outro terminar. Então... Pois esse é o problema. Porque quando chegar para cá, eu preciso de 90 dias. Sim, a gente não vai estar com 1º de junho com ele contratado. A gente está respeitando a gente respeitou os 3 meses. Não respeitou. Abril, abril e maio, junho, julho. Não, aí está aqui, ó. 1º de junho. Tá aqui, a licitação. Não, junho, julho. 1º de junho. A licitação. A licitação pode correr de 1º de julho, pode dia 15, dia 30. Não, o contrato não está aí, né? Aqui está aqui, ó. Data prevista para contratação. Então não previu os 90 dias. É diferente. Não é da licitação. Vocês estão me entregando o processo, planejamento em abril. Aí eu tenho que ter 90 dias do planejamento então, concluído. Deveria ser 4, em vez de 3 meses, 4 meses, um mês para assinar o contrato? Não, meu filho. Se você vai me entregar em abril, eu tenho que considerar final de abril. Maio, junho e julho. Sim, tá. Se eu não tenho data, eu vou botar lá que eu recebi o processo de vocês a partir dessa data. E a partir dessa data, eu já vou botar uma fórmula na planilha que mais 3 meses para frente para te contratar. Então, assim, se você tem que fazer a renovação do teu contrato em junho, não vai ter o seu contrato em junho. O contrato é julho, que ele é. Só que é o seguinte, eu vou ser muito sincera. Se esse contrato não sair, não vai sair o resto. Porque a área, a nossa equipe... Mas, para claro. A gente perde... quase 100... Não, metade não. Não, a parte de gestão de TIC... A parte de gestão de TIC é praticamente 100%. Tá, mas isso é infraestrutura. Isso, né? são os riscos Isso que o é IBGE tem. Tá, Porque não Deixa eu só tem... esclarecer para as pessoas. Assim, mais da metade da área da Flávia Bruno, é de gente terceirizada. E Traz um esse copo é o de água contrato pra mim, por de favor. terceirização. A gente queria ter feito um processo diferente.
mas né, o MGI não nos permitiu. Então, deu essa descambada e, assim, isso vai acontecer em outros processos. Por quê? Porque a gente não pilota tudo, nem você, nem a gente, nem ela, nem sei nem quem é. Então, mas ou seja, eu vai se esbarrar em algumas coisas. eu sei que tem esses percalços, tem esses quebra-molas, eu sei muito bem. Eu só estou dizendo o seguinte, é que, como sempre acontece, quando o processo cai na DE, a DE não conseguiu contratar dentro do prazo, quando na verdade não é isso. Porque a gente tem os prazos fixados para vocês e os prazos fixados para a gente. E o que a gente tem que levar em consideração... A perda do Tomazelli, se a gente perder o Valdir, eu me aposento, o Fernando pede demissão, aí a gente vai parar. Os males são menores. Os males são menores. Não, então, aí, o que a gente está trazendo, a gente sabe os percalços de todos os quebra-molas, a gente sabe. O problema é que a gente tem um dinheiro que o Fernando precisa gastar esse ano, que não necessariamente precisa ser, isso é na minha concepção, em tecnologia da informação. Eu vou apresentar, se Deus quiser, a semana que vem, o projeto dos veículos. Eu não posso divulgar, porque senão você vai perder a sua paciência, vai perder os seus dias, a Flávia é a mesma coisa, porque vai ficar todo mundo, por que eu estou recebendo tantos veículos, outros não? Então, de veículo, a gente tem com o Fernando aproximadamente 100 milhões. Tá? De tablet, nós temos 65 milhões, que eu acho que o Fernando, inclusive, já disponibilizou, já... E por que ainda não fomos feito o contrato com a Positivo? Porque quando a gente pediu o empenho, Porque colocaram que tinha que fazer a pesquisa de preço novamente por conta de 180 dias a contar da proposta, nem era da ata. Que da ata poderia. Acabei a pesquisa de preço e agora pedi de novo. Para 10 mil. Tem mais uma questão. Por ser ata de registro de preço, a gente não pode consumir ela toda. A gente pode, porque você já comprou 1000 equipamentos. Então, mas aí a gente pediu 10 mil e na próxima vai pedir o resto. Aí você tem que ficar esperta, porque agora, quando você fizer isso, a Positivo já terá o direito ao reajuste. Aí nós vamos fazer 10 mil, mas... Já tinha ela já mil. Ela já pediu no mil não. Mil não tem, porque não tinha o interregno de um ano. Não tem, é só em cima do contrato. Quando o contrato foi celebrado, ainda não tinha o interregno de um ano. Então, ela não tem no primeiro contrato. Ela vai ter no segundo contrato, que é o 10 mil. Então. No segundo contrato, ela vai ter para o segundo contrato. Ou 10 mil ou 30 mil. Agora, a questão é a seguinte, né? A gente até conversou internamente, né? E a gente verificou que era melhor, porque o tablet é o equipamento do censo. Sem os tablets, a gente não vai fazer censo nenhum. Então, assim, a gente, como tem o dinheiro, a gente tem sempre esse receio do dinheiro sumir. Então, né, pode acontecer. A gente resolveu comprar todos os equipamentos agora. Só que aí o que aconteceu? Houve esse questionamento de que, se a gente comprasse todo ele agora, caracterizaria que a gente não fez um planejamento direito. Por quê? Porque a gente comprou 1000 e no segundo pedido a gente pediu 30 e tantos mil. E aí, pô, você deveria ter feito isso escalonado. São 6 meses depois, sei lá quantos meses depois. Se você chegar pra gente e disser assim, faça os 30 mil, a gente até deseja fazer os 30 mil, porque a gente compra logo. Mas a gente ficou com medo do quê? De fazer por CSRP, pedir quase a totalidade na primeira bancada. Você fez uma compra lá 5 meses depois e agora está fazendo outra com 6 meses depois. Então, você não... É só o nosso receio. Né? E assim, a gente conversou com algumas pessoas. Então, por isso... Agora, se você achar... Também vai sair um e daqui a 2 meses vai sair o resto. Exato. Mas olha só, a gente vai fazer exatamente o que você sugeriu. Não, a minha preocupação, cara, é assim... a gente identificar que realmente, ó, esse processo, se eu não contratar, que é o processo que vocês têm que se dedicar, e eu vou me dedicar também. Perfeito. Porque o censo não sai. Aí quando você vai lá nas prioridades, você vai ver prioridade alta que impacta totalmente o censo. Beleza, é esse que a gente vai ter que se dedicar. E vamos esquecer o resto. Tu tem média que impacta totalmente o censo. E você tem baixa
que impacta parcialmente o censo. Então, Mas assim, não tinha outra opção. não é- Só tinha isso, pequeno, médio e não, mas não impacta. Flávia, é aquilo que a porque gente tem tinha coisas que conversado. impactam muito o censo, mas se não acontecer, a gente vai dar um jeito. Entendeu? É meio que assim. Ela impacta. Impacta, mas olha só, se ela impacta, mas não inviabiliza, eu posso tratar esse processo depois. Mas vários vão ser assim. O mas que não impacta é assim. mesmo. Mas assim. Não é assim que está Então a escrito gente na Olha só, matéria. Valdir. Não é As assim que únicas está escrito. coisas que se a gente Mas não se a gente tiver, o voltar agro aqui- não acontece, é o tablet e as pessoas. Todas as nossas pessoas de suporte, porque sem elas a DTI quebra. Ó, O resto a gente vai dar um jeito. Então, Infelizmente então- é isso, dá-se um então, jeito. a gente tem que ver como é que vai dar-se esse jeito, porque o que vocês estão dizendo não está retratado nisso que eu abri Porque a aqui. gente quer gastar o dinheiro também, né? A gente Pô, mas quer aí poder você visitar vai gastar o todo dinheiro. ambiente, o parque, Que você e quer abastecer gastar o o agro dinheiro, melhor, se e dar o você quer melhor. gastar o dinheiro, beleza, eu não tenho dúvida que tem que gastar o dinheiro, que o Fernando precisa passar para vocês. Mas priorizem. Priorizem aquilo que vocês... E a gente Mas está a gente priorizou. Não está priorizando. Está assim, olha só, vários até nem estão aí, porque não são nem do agro, mas, por exemplo, são renovações que precisam ser feitas via licitação, que não dá mais para renovar. Então, e isso é mais um complemento para a gente contratar. São mais processos. Mas olha só, tem processo que vai sair. E é mais para vocês, é mais para a gente também. A gente vem trabalhando desde antes até no censo, A gente, com vários inclusive, processos. a gente está pegando coisas que são menos complexas, como você falou, e juntando dentro de um processo só, porque eu sei o trabalho que a gente sabe o trabalho que dá para abrir uma licitação. Em vez de licitar 3 vezes, a gente bota em um processo só coisas que são menos complicadas para poder fazer. Não tem problema, mas Isso aqui então... não é porque- divertido para ser CRM, mas é divertido para a gente. Não, mas o problema não é esse, Cláudio. Eu acho que, eu acabei de falar, o Fernando não estava aqui. Fernando, o presidente fez uma reunião com os diretores e eu propus de fazer uma equipe nacional de licitação. Mandei o projeto, inclusive, para vocês e mandei para o superintendente. E quando chegou no SRM, 80% são novos servidores, que não têm maturidade nenhuma. Se eu contar com 4, 6, será muito, para poder fazer essa equipe nacional de licitação. Então, assim... Agora, sim, rebate isso pra gente, Valdir. Não, Os nossos novos servidores, olha a situação. Não, mas Nós nem recebemos esses 4 novos servidores para olhar esses Não, mas processos. Nem isso a gente esses tem. 4 não são meus, são das 6. São os antigos das 6. Ó, a Valdir, gente mas, então- Valdir, só uma lembrando assim, a nossa orientação do nosso diretor é o orçamento, a maior fatia do orçamento é para investimento em tecnologia. E esse é o momento de vocês investirem em tecnologia para dar suporte para o censo e demais operações. Então, assim, ele falou, utilizem essa fatia. Agora, se a DR chegar e falar assim, olha, não dá para utilizar essa fatia, a gente vai ter que organizar a expectativa dos diretores. Não, Porque... calma, gente. Peraí. A reunião é exatamente pra gente. A reunião é exatamente para a gente saber o que é prioritário no censo, primeira questão. Segunda questão, a gente tem um recurso que a gente precisa gastar esse ano, todo mundo sabe que ninguém pode virar o ano com dinheiro que veio. Então, E a gente essa é a tem questão. medo do dinheiro sumir. Terceira questão, vocês têm um prazo para fazer os artefatos e tal, e a gente tem que ter um prazo para licitar. A minha preocupação, a preocupação do Valdir, que ele está trazendo hoje, por isso o Fernando tem que também estar acompanhando isso, é que se vocês demorarem para entregar os artefatos, a gente não consegue contratar até o final do ano e, portanto, todos os objetivos vão para a casa do caramba. Então, o que a gente está querendo é garantir que tudo aconteça até o final do ano para todas as diretorias. É isso que a gente está fazendo. A gente está afinando aqui os nossos prazos. Quando a planilha vem, eu já vi essa planilha, vocês entregam o planejamento no dia 1º de abril, que é hoje que não entregaram. E aí a contratação é dia 1º de junho, eu digo, não tem tempo, porque se a gente precisa de 3 meses, então não vai dar. E eu não quero ouvir o diretor de DTI dizer que a contratação não aconteceu por causa da DR. A gente está desde o início do ano, né? Quem estava acompanhando era o Tomazelli, infelizmente aconteceu o que aconteceu. Agora, e ele estava, né, em conversas com o Valdir e com a gente, para que tudo fosse entregue muito rápido para todo mundo licitar, para a gente conseguir cumprir todos os prazos até o final do ano. Essa era a nossa preocupação desde o primeiro mês desse ano. Continua sendo. Mas é a nossa também. Então é só isso que a gente, então é só isso que a gente está discutindo aqui.
Afinal, os prazos, consertar aquelas datas lá, porque aquelas datas são inverossímeis. Não, eu vou consertar essas datas e a gente ir acompanhando. Só se que tem problema no meio do caminho, porque Vamos resolver. a gente vai ter que recalcular a rota e informar para os diretores, porque isso é uma coisa que é inegociável. Eu não vou, final de ano, ouvir diretor de DTI dizer que não aconteceu por causa dela. Porque a gente está desde o início do ano cobrando da DTI os processos e vocês estão fazendo, estou vendo, Flávia, está todo mundo fazendo. Agora, o que não pode chegar no final e dizer assim, eu fiz, entreguei aqui em setembro, a DE não licitou. Sinto muito, a culpa é da DE. Não, a culpa é da DE, não. A gente tem prazo para isso, Claro. todo mundo respeitando os prazos, as coisas vão andar. Então a gente tem que fazer esse acompanhamento. A gente Só entende isso. perfeitamente a sua lógica. Só Perfeitamente por quê? Porque sofremos do mesmo mal. Né? A DPE, a DGC, né? Com as entregas, coisa e tal, né? É a mesma coisa. Então, assim, vamos respeitar os prazos de vocês? Óbvio que vamos respeitar. Agora, a situação é de acúmulo? A situação é de acúmulo. Então, assim como a gente está se virando lá, né? Para conseguir parir tudo, né? O que o Valdir está falando é o seguinte, então, quais são as prioridades dentro do nosso dado de realidade de todo mundo, as datas certas, porque senão a gente botar uma lista assim, você vai ter que entregar para o mês que vem. Olha só, eu vou chegar assim, pô, cara, esse aqui, não deu não tá no prazo aqui não. E a gente vai olhar. Vamos dividir. Tem processos que a gente tem uma data certa, que são esses que vão vencer. E tem processos que a gente tem alguma margem, né, que tem que acontecer esse ano, que as entregas e a montagem do posto censitário vão começar a acontecer, mas a gente tem alguma margem aí. O que a gente pode fazer é marcar aquelas que tem data certa para acontecer, que são de contratos que vão acabar. Né, de pessoal que vai acabar, ou de garantia, ou de equipamento que vai ter que renovar e tal. As outras, a gente tem uma margem para trabalhar, né, porque a gente vai começar a montar o posto no ano que vem. Então, a margem normalmente equipamentos grandes são 2 meses antes do contrato, que as empresas têm normalmente 2 meses para entregar as coisas. Pois é, mas a gente tem, Sandra, dezembro, esse ano que passou foi dia 2. A cada ano ele diminui o prazo de encerramento do exercício. Mas ele abre até o dia 31. Abre. Depois dele fazer, pegar o dinheiro todo e falar, agora vamos ver o que vai fazer. Então, assim, eu vou ajeitar essa planilha aqui, eu vou tirar esse 1 do 4, eu vou botar mês. Exato. Vou deixar o prazo, que aí essa vai ser a garantia para que a Flávia não escute, que foi a DE que não contratou. Quando entrar aqui, eu vou lançar o prazo que entrou, o mês que entrou, tá? E vou aplicar a fórmula de 3 meses para contratar, daquele prazo para frente. Existem alguns processos que a gente sabe, esse de governança, por exemplo, que infelizmente, vão ter que acelerar. Vão ter que cortar, mas a gente vai negociar com Não, a gente vai acelerar. O problema ocorreu porque a empresa não quer renovar. Entendeu? Porque se ela renovasse, não ia ter problema nenhum. A gente não ia precisar pode fazer ser nada. que a gente vai fazer a licitação e na licitação vai ultrapassar o prazo de vencimento. Você vai ficar 15 dias sem a empresa. Porque sim. É possível, mas aí Mas todos pelo nós menos- estamos cientes de que isso vai causar uma paralisação do Não. suporte. Ou então, a gente não... A gente tem até a prerrogativa de, não, olha, deu tanta confusão e está tudo processualmente descrito. Porque aí você faz uma dispensa, você faz uma... Né? Emergencial, Porque excepcional. Então, eu acho que deveria negociar com a empresa. Com uma outra empresa, que ela não quis renovar. Não, mas então, Tudo bem. você pode tentar negociar com ela. Olha, você me comunicou tardiamente, eu preciso de pelo menos 120 dias para contratar. Você pode prorrogar comigo por 90 dias? E se ela disser que sim, vou resolver o nosso problema. Bom também. Entendeu? Tá ótimo. É isso que a Tentar, gente porque vai assim, fazer. essa Uma empresa empresa difícil. é difícil. Ué, mas aí você O que Mas tem que aconteceu? tentar. Eles colocaram um valor na licitação com a proposta lá, com os salários, e quando foi pagar as pessoas, pagaram o valor menor do que estava na proposta. E não podia. Na hora da fiscalização, a gente falou, não pode, foi para a procuradoria assinou embaixo, e eles tiveram que mexer no salário de todo mundo para o que eles tinham oferecido. Então, quer dizer, para eles, provavelmente, o contrato não está
não está atrativo, entendeu? Porque eles esperavam ganhar muito mais, mas em cima de um erro deles. Colocaram uma proposta com um salário e queriam pagar menos. Não foi erro, não, né? Quando isso aconteceu, aí também eu acho que cabe a gente ter a malícia de saber que é muito provável que a empresa não vai querer renovar. Mas é por isso que a gente está fazendo. Já os artefatos já estão praticamente prontos, o do N3, mas de governança não. Porque o de governança estava junto com o N3. E aí, quando a SGD, do N1 e N2, disse, ó, não só estar junto, a gente não vai poder ficar junto também no N3, vai ter que abrir um novo processo para governança de quanto tempo vocês fecham? A gente está trabalhando para fechar em abril. É 30 de abril. Porque é muito crítico para a gente. Isso significa 3 meses para você, maio, junho, julho. Aí, ou seja, o serviço só valendo a partir de agosto, se tudo der certo. se tudo der certo. Então tem que negociar uma prorrogação. A fase Senão a gente Já tentou, a gente sabe que não quer. a gente consegue correr e uns dão o outro agora. A partir do momento que a gente faz a aplicação, exatamente. Isso aí, claro. Mas nesse contrato dela foi aplicado reajuste? Que todo contrato tem reajuste. Já, porque já está no... São 2 anos, né? Então já teve reajuste. Provavelmente teria outro, mas... Então, mas se a gente negociar com ela Talvez uma prorrogação... a gente recebeu a resposta hoje. Então a gente pode sentar, tentar conversar, ver se pode um reequilíbrio, porque está tendo muito problema também com essa parte tributária, né, de que eles estão reclamando, o pessoal que é de mão de obra, que houve mudanças, aí eu não sei falar, porque eu não entendo essa parte. Aí você me tira dessa tarefa. Mas eles estão colocando que com a mudança que houve, eles falaram lá o termo, eu esqueci, nessa parte de tributação, é uma também das causas. Isso poderia levar a um reequilíbrio, talvez, entendeu, do contrato, ao invés de ser só o reajuste. Não sei. Não sei. Poder pode, só que aí eles têm que comprovar qual qual foi a mudança que houve, desde quando e como que isso impactou nos custos. Inclusive, a gente já fez alguns reequilíbrios, porque estava tendo aquela desoneração da folha de pagamento. E aí, assim, é algo que incidiu sobre vários contratos de TIC, né? Então, inclusive, na época da licitação, eles perguntaram como que a gente orça, porque a gente já sabe que vai mudar, porque a lei já previu a reoneração gradativa, 2025 esse é um percentual, 2026 outro percentual, né? Já foi definido anteriormente como é que ia ficar. E aí a orientação que a gente deu você tem que orçar com o valor em vigor, e aí depois você pede o reequilíbrio, né, de acordo com a reoneração. Algumas empresas já pediram, a gente já está fazendo, acho que a gente já fez em 2, então cabe. Excelente. Tá bom. Eu acho que isso é negociar. Então, aí se for necessário, você chama a Malu para participar dessa reunião, de repente chama a Beth ou me chama para a gente tentar, cara, olha, eu preciso de 120 dias, vou fazer o reajuste, vou fazer o reequilíbrio econômico, que é tempo hábil da gente poder contratar dentro do período que vocês estão precisando. Entendeu? Posso falar? Pode. Então, agora eu vou falar pelas GECOS, né? Pode falar pela CRM, eu vou falar só aqui pelas GECOS. A gente tem outras contratações também, além das contratações da DTI, apesar da DTI ser, né, o maior número e tal, que a gente tem que tratar. O que a gente precisa na GECOS, a gente sabe que a gente lida com esses contratos todo dia, a gente sabe que existem esses imprevistos, né, igual a Flávia falou, de empresa que fica ruim, né, na SICAF, que a gente não pode prorrogar, mas para a gente na GECOS, o que a gente precisa é uma maior clareza nas prioridades, né? Então, assim, normalmente quem dita essas prioridades para a gente é o Valdir, porque além da DTI, ele inclui as outras, que de infraestrutura da Gimpred, né, de serviços, de apoio, disso tudo. Então, assim, pode existir 20 processos de alta prioridade que vão impactar o censo, mas a gente precisa daqueles que realmente vai fazer o censo parar. Porque nós temos atualmente você, Aline, eu, o Weber, Renan agora, e o Diogo que chegou 5. 5. E o Rogério? Então, assim, a gente tem que
dividir e trabalhar com essas prioridades para essas 5 pessoas, né? Então, assim, o Valdir, ele costuma botar para a gente por número, né, Valdir? Prioridade 1, aí bota lá 5, sei lá, 4 processos, prioridade 2, mais outros 5 processos, 4 processos, e assim a gente vai. Aí aquele prioridade 1 tá lá, né, foi para a procuradoria e tal, aí a Claudinha começa a trabalhar com a prioridade 2, e assim vai, porque tem coisas na Gimpred que também são prioritárias, que a gente não pode ficar sem. Sim, não, né? a gente tem plena noção E disso. para a Por gente isso trabalhar eu de uma forma isso mais é organizada, a gente precisa disso, Tá senão a bem. gente vai se atrapalhar, né, Claudinha? E eu lembrei de uma coisa aqui que eu acho que pode ser importante. Com relação às renovações, a gente só pode renovar, tem algumas condições, né? Vocês sabem disso. E uma delas são as condições de habilitação. A empresa tem que estar regular, CICAP, CADIM, É um problema essa semana. então. E está sendo, eu estou verificando que mais recentemente tem acontecido de mais empresas estarem com irregularidades no CADIM. E aí, assim, o que eu recomendo para vocês? De repente, falar aí com os gestores, os fiscais administrativos, de ficarem com uma certa regularidade, checando. Porque senão, se só quando chega na minha mão eu vejo, às vezes não dá tempo da gente tomar uma ação, né? Qual é a ação? Pedir para a empresa regularizar, porque demora, às vezes demora meses. Ele me manda faltando um mês para vencer, às vezes não dá tempo da empresa se regularizar e a gente não consegue prorrogar. Ou então, a gente tem que fazer uma nova licitação. Se falta um mês para vencer e a gente vê que a empresa está toda ferrada, não dá tempo da gente completar. Então, assim, a minha recomendação é falem com os fiscais para eles estarem monitorando isso. Porque aí, viu que está faltando 3, 4 meses, a empresa já está irregular, entendeu? Já aciona a empresa, fala assim, a gente acabou de ver aqui que apontou irregularidade aí para vocês. Se resolvam quanto antes e manda para a gente comprovação. Mauro, eu não tiro nenhuma vírgula do que você falou. Eu acho perfeito. Só que o lance é o seguinte, o que está acontecendo com isso na DTI já há algum tempo? Flávio e Rose, a gente já tentou conversar várias vezes sobre esse assunto. O que acontece? Muitas vezes, essa pessoa é a Flávia, é o Bruno, Então, os caras têm que fazer um monte de licitações, né? Montar esses troços, porque os artefatos são complexos. Acho que não tem ninguém que não perceba que existe uma complexidade enorme. Buscar preço, coisa tal, os caras têm que fazer isso tudo. Tem que fazer essas verificações prévias, que são, né, eu penso que sejam muito interessantes, e ainda tem que botar a casa para rodar. Porque, na realidade, a Flávia, o Bruno, cara, os caras estão atuando, né? Hoje parou, né, o SDA Assinatura. Os caras têm que entrar. E assim, são os coordenadores que estão atuando. Podem colocar a Dilma que está lá para poder fazer essa... A Dilma não... A Dilma está fazendo um monte de coisa. É um amor de pessoa. Ficar lidando com as por exemplo. Eu entendo que vocês estão com muita demanda, mas, por exemplo, essa parte dos certidões é uma coisa que você faz em menos de 5 minutos. É uma coisa administrativa. É uma coisa muito rápida. Eu pedi... Eu tenho uma rotina de, tipo assim, então, por exemplo, Vai fazer o pagamento. Vai fazer o pagamento, eu ia fazer isso. Vai fazer o pagamento, porque assim, você não esquece. O dia que eu vou fazer o pagamento, eu já confiro, entendeu? E aqueles que o pagamento é anual, colocar, chamar de rotineiros para isso, entendeu? Coloca um lembrete no calendário. Hoje mais cedo, por causa dessa questão do... Hoje mais cedo, por causa da questão do SOC, que caiu exatamente nessa situação, eu conversei com o Agri, já falei com ele, as pessoas que têm acesso ao CADIM e para fazer não só o CADIM, essas outras verificações rotineiras, porque aí o SOC foi o exemplo exato do que aconteceu. Agora, só se der o azar da empresa entrar na lista negra no momento da renovação. Aí pode acontecer. Aí diminui a possibilidade. Mas aí a possibilidade diminui, porque essa empresa estava desde julho. Desde julho. Então, E ela não avisou, a gente falou que queria renovar, ela disse que sim, tudo, e a gente foi descobrir com a... Então, mas isso inclusive é uma situação que a gente está trazendo aqui. Tá. Porque a Secure... Pela cadeira, tá aqui. Essa é 77. É Secure, não é? Security. A empresa é 77, de segurança. Bom, é que tá Ela lá deve ter outro CNPJ. Ela pode ter security,
gente. Deve ter um outro CNPJ para o grupo. Então, essa é uma coisa que eu estava conversando com o Cláudio aqui antes. Quando o processo veio para a Malu na sexta-feira, ela fez todos os procedimentos indicados por vocês da gente fazer a renovação condicionada à regularização da empresa. Foi dia 20. Inclusive, a gente entrou numa reunião que me colocaram na reunião com o cara da empresa. O cara falou, com o vídeo aberto, olhando, né? Eu olhando pra cara dele, ele falou. Eu participei. Eram 7 dias, né? Ele falou, nós já pagamos e só tem um prazo da receita de 7 dias para dar baixa no sistema. Aí eu falei, então vamos fazer, né? Boa fé ali, confiar que a empresa tá ok. A gente renova e se não regularizar, a gente combinou isso. E aí o que aconteceu? Não, ainda não apareceu. Eu falei isso. Esse é o problema, Arnaldo, porque lá estava na autorização de vocês, não sei se foi você ou o Mazone, está dito que a gente combinou. está prorrogado, então. Combinado E agora? o que a gente faz? Então, inclusive, o Cláudio veio me falar desse processo, porque tem a licitação que está suspensa e a gente precisa definir se vai cancelar ou se vai seguir. Aí eu falei, Cláudio, a gente então precisa ver se continua essa situação, chamar a empresa, porque talvez o correto seja cancelar e licitar. Entendeu? Tá andando. E essa empresa vai poder participar da licitação. Ué, mas aí ela não vai. Ela não vai poder contratar. Não vai ter Na habilitação ela vai só olhadinha, ela participa. O problema, Arnaldo, que eu vejo. Ela participa, ganha, mas a habilitação ela passa. Porque só faz só na hora de contratar o cara. Poxa, O problema, na Arnaldo, habilitação que eu já vejo vai é o seguinte, que essa licitação ela foi suspensa pela Aline. A Aline está Ah, aí, mas eu ela acho pode que aí explicar. cabe a gente também, né? Sim. Peraí, gente. Porque Ela foi suspensa pela Aline, que ela já tinha sido publicada, porque o pessoal está correndo para publicar. O Weber publicou, se eu não me engano, ou a Aline. Aí está suspenso. Ela suspendeu. Se a empresa der continuidade, o Mazone vai ter que revogar aquela licitação, que não aconteceu, porque tem que ter a justificativa. Se não, se a gente for sair da empresa, aí vai ter que autorizar a nova abertura, tá? E tem que seguir os prazos. Pode só reabrir, Cláudio? Não, pelo que a Aline me falou, não. Agora, o grande problema que eu vejo, na boa, porque isso foi a reunião que a gente participou, que não existe uma integração, repasse das coisas. O contrato vai vencer no início da operação censitária, daqui a um ano. Sim, a gente já está estudando, já pedi até, conversei com algumas empresas e tal, que me passaram editais de serviço, que tem período de transição. Mas se a gente não renovar, não vai ter mais transição. Ah, não, aí se não renovar, vai ter a indisponibilidade agora, não vai ter mas lá se a gente renovar, a gente não consegue botar esse período de transição no contrato. Se continuar assim, esse contrato vence em março. Uhum. A gente vai ter que botar algo no edital novo que garanta 2 meses de transição, algo assim. Pelo que a gente andou lendo, seria 2 meses sem a empresa receber. Então, ela coloca o custo dela nos outros. Só que a gente está tentando entender como isso seria feito de uma forma justa, que fosse igualitário para todos. Que não beneficiasse a empresa que já está dentro do IBGE, entendeu? Como que se faz isso? Mas há licitações com esse período de transição. A gente tem que estudar, porque realmente é algo que eu, por exemplo, nunca fiz. O problema é você ficar sem a segurança no período. Mas então, Claudia, assim, para você ver, a gente vai equilibrando, né? Porque a gente lida, né? Os coordenadores e gestores da área de TIC, assim como de vocês também, lida com toda a parte de gestão, né? De contratos e tal, e lida com a parte técnica e vai aprendendo essas coisas novas que vão surgindo, porque esse contrato do SOC, que renovou agora, foi o primeiro que a gente fez. Então, a gente não botou lá um período de transição, porque talvez o correto teria sido isso, no contrato atual, entendeu? Exato. Então, assim, agora a gente vai ter que
correr atrás de tentar, no novo, fazer algo que consiga ficar justo e, ao mesmo tempo, que não inviabilize, pelo menos, a segurança das coisas mais críticas para a gente, que seria o censo, que seria o portal do IBGE, entendeu? Não precisa migrar tudo. Pode, de repente, ter algumas indisponibilidades, mas alguns serviços têm que já estar totalmente monitorados em relação à segurança, entendeu? É algo que a gente vai ter que tratar, vai ter que estudar. Então a gente precisa de uma resposta de vocês, rapidamente, só um instantinho, uma resposta de vocês, se a gente vai rescindir o contrato agora. Sim, a gente estava falando isso de manhã. Tá, desculpa, quem que falou? Michele. A empresa mandou um e-mail dizendo que acredita que na próxima semana vai enviar a apólice da garantia junto com um cadinho. Então, eu recebi esse e-mail, mas eu não sei se dá para acreditar, entendeu? Porque na reunião tinha falado que já tinha sido pago. Então, aí começa assim, acredito que na próxima semana, para mim, já cumpriu um combinado verbal que a gente fez, entendeu? Então, até com essa justificativa, eu acho que seria prudente, pela parte da gente, iniciar o processo, né, de negação desse processo, né, de continuidade. E, com isso, ou seja, a gente não ficou esperando mais um prazo, né, para a gente não incorrer no crime de não ter tomado ação devida no devido tempo. Então, acho que a gente pode iniciar o processo de cancelamento em pânico, né? Mas... não quer isso. Não, a gente não quer, mas a gente também não pode perder o emprego por conta de... Exatamente. Isso faz perder emprego, né? E você está postergando uma ação... Então, só para alinhar, eu notifico a empresa que a gente vai dar andamento à rescisão do contrato? Eu acredito que seria melhor. O que vocês acham? Não tem como dar uma data intempestiva se ela não cumprir, assim, bem curta. 3, 4 dias, e aí, se ela não cumprir, aí prossegue. O que a gente colocou em contrato é que a rescisão, ela é comunicada com 30 dias de antecedência. Então, eu dou o comunicado hoje, a gente rescinde daqui a um mês. Então, aí nesse tempo, você tem um mês, que já é mais que suficiente. E o prazo da licitação? Quando que a gente tem que resolver? Ela está suspensa. Ela está suspensa. Então. Tem prazo para isso? Tem prazo? É isso? Aline, você está escutando? Talvez a gente devesse descartar também já esse... Não tem prazo, a gente que define. Quanto tempo a gente deixar suspenso? Já tem uma que está suspensa, por exemplo, desde janeiro. Agora, quando a gente republicar, aí a gente tem que dar os 10 dias normais do pregão. Só isso. Mas aí tem que publicar uma nova, né? Só reabrir. Você pode reabrir com prazo ou sem prazo, né? Nesse caso, se tiver algum ajuste com base no que eles mandaram de esclarecimentos, a gente dá de novo os 10 dias do prazo, né? Ou ajusta alguma coisa. Se não tiver nenhuma mudança no edital, é só reabrir e a gente define o prazo. Mas aí não precisa ter aquele ato de autorização, de abertura, é só falar, pode reabrir. Pode. Não, tem mudança de valor. Por enquanto não tem mudança no episódio. Não tinha nada, é só reabrir. Então, o Malu já faz a denúncia com 30 dias, dizendo, né, que se dentro desse... Então eu vou notificar a empresa hoje. Isso. Só que essa notificação, se você puder fazer com essas nuances que você explicou, né, o contrato será rescindido daqui a 30 dias. Caso haja, né, alguma nova modificação, ou, por favor, nos comunique imediatamente. Porque aí eu acho que a gente não comete o crime de não atuar. Entendeu? Isso é crime. Fica registrado que a gente tem ação. Significa que 1º de maio a gente está sem serviço do sol. É, 1º de maio. Vai ficar de maio até contratar e implementar, porque o SOC não é fácil a implementação. Mas assim, também tem um cuidado, assim, é uma camada de segurança. A gente não vai ficar totalmente exposto, a gente tem todas as outras camadas de segurança. Alguns serviços que vão monitoramento 24/7 da marca, enfim, IBGE, o CIEM. Peraí, explica o que é esse monitoramento 24/7 da marca.
Não, a gente quer entender só o impacto. Então, ela está falando agora do impacto. Fala aí, Flávio. O impacto é o que para? O monitoramento 24/7 de segurança da marca do IBGE. O que é isso? Entendeu? Por exemplo, nessas redes Dark Web lá, dizendo invadi não sei o que do IBGE, fiz isso, pichei alguma coisa do IBGE, entendeu? Consegui entrar na conta do Facebook do IBGE, que foi o que aconteceu logo no primeiro dia do censo demográfico. A gente teve problema nas redes sociais do IBGE. Essa parte a gente não teria. A parte do CIEM, o que é o CIEM? É um concentrador de logs. Todos os logs, todos os equipamentos, servidores, de tudo, vai para esse equipamento. E isso é monitorado e visto riscos para se atuar em relação a ransomware, vírus, malwares, para atuar dentro dos equipamentos. É uma ação preventiva, né? Ele cruza os logs para ver se tem algum preventiva e reativa, porque pode ser já um comportamento que não está ajustado e avisa. O scan de vulnerabilidade, que todos os equipamentos são monitorados para ver se tem algum patch, alguma coisa que teria que ter sido aplicado já naquele equipamento e não foi. Uma atualização. Uma atualização, algo assim, não foi. E aquele equipamento está vulnerável em relação àquela vulnerabilidade. Então, você tem que corrigir. E isso está nesse contrato também. Gestão de risco, que essa empresa também faz, de análise de risco de processos, enfim. Aquela parte do pentest, que não foi feito com o BGE inteiro, foi feito com uma parte, principalmente a DTI, que por exemplo, pentest não, o phishing. Simular o phishing, que é você mandar um e-mail com coisas como se fosse maliciosos e ver como se comporta os usuários, para ver se os nossos usuários estão com entendimento da parte de segurança, entendeu? E se fosse real aquilo, se fosse real aquilo, se ele iria clicar, entendeu? E o pentest também, né? E no pentest simular invasões em sistemas críticos nossos, para ver o que ele também tem de vulnerabilidade em código. Então, assim, são bastante, obviamente, é um serviço muito importante do IBGE, como o Cláudio falou, não é a única camada, mas é uma camada importante, é aquela primeira ali de barreira até para atuar um pouco mais também preventivo. Porque se você não tem um olhar do que está de vulnerabilidade, né? Só que também a gente criou processos em relação a isso. Por exemplo, a gente faz mensalmente atualização em todo o parque. Começou com essa análise o Qualis. A gente não vai ter o Qualis para ver, mas a gente vai continuar fazendo a atualização dos equipamentos, por exemplo, para diminuir a probabilidade. Só que Agora, a gente vai deixar de ver uma coisa que eu acho que é muito importante para a presidência, para os diretores, é o seguinte: se alguém fizer alguma bobagem na internet, a gente não vai saber previamente. Né? O mercado vai dizer para a gente: olha, vocês foram invadidos. Né? A gente não vai ter essa informação prévia. Né? A gente não tem nem como desligar o servidor para ninguém. E tem outra coisa que também é bem importante, é o takedown. Que são, por exemplo, você coloca lá um canal, passando por IBGE, no Facebook ou no Instagram, dizendo, aqui, olha, concurso do IBGE. E aí, as pessoas pensam que é um canal oficial do IBGE, mas ele não podia estar usando a marca do IBGE, entendeu? Aí a gente vai, essa empresa é a que atua... Consegue derrubar isso junto às grandes fornecedoras de rede social. Então, Facebook, o trabalho Instagram, também. YouTube, entendeu? De derrubar canais que se usa a marca do IBGE e não tem nada a ver com o IBGE e pode, inclusive, estar fazendo coisas erradas. E para vocês, esse contrato tem essa responsabilidade de segurança, e em relação à governança, é outro. Aquele que a gente colocou ali, governança de TIC, é o apoio técnico na área de gestão. Sim, esse não está afetado por esse contrato. Então, esse vai ser afetado pelo contrato atual do M3, que não quer renovar. É outra.
você está perguntando, ela já foi publicada e foi suspensa. Por solicitação da DTI. Tá, então, vamos sintetizar aqui. Eu vou arrumar a planilha, vou mandar para vocês. E aí, se vocês puderem fazer de acordo com o que eu faço para elas, por exemplo, o laptop é prioridade, mas ele vai levar 3 meses, joga ele lá para trás. Prioridade 1 vai ser o serviço de suporte, e governança TIC. Prioridade 1, é a primeira para mim que vocês vão estar trabalhando. Qual é o segundo que vocês vão estar trabalhando? Mas aí, Valdir, essa prioridade ela vai mudar o tempo todo, porque quando o laptop voltado no engenheiro, não tem problema, só que você está se dedicando. Só que você está se dedicando nesse processo agora, eu vou me dedicar nele assim que quando chegar o laptop, aí ele vai estar na prioridade. Que a planilha vai ser sempre, a prioridade da planilha vai ser sempre revista mensalmente. Pode ser, pode ser. Aí o Valdir repassa essa planilha para a gente, incluindo o geral. E essa planilha eu vou mandar para o Felipe poder atualizar lá os cronogramas. Viu, Valdir? Mas aí a planilha que você vai mandar para a gente é a planilha que ela vai mandar para mim, geral. Não, DTI, geral, né? Não, se tiver outras contratações. Então, aí eu vou entrar com as contratações de infraestrutura, vou botar junto para vocês. Porque nessa planilha eu excluí DGC e CDDI. Porque na última reunião ficou combinado que a DGC, o CDDI contrataria os processos da DGC. E ainda tem aqui que a gente não recebeu, não sei se o Felipe recebeu, o Fernando recebeu, as prioridades da ENSE. Não tinha aqui? Da ENSE. Nós não recebemos. Agora, e as nossas prioridades info? Você vai juntar dentro da planilha. Vai juntar. Você vai botar lá censo, info. E a gente vai trabalhar dentro da responsabilidade disso. Uma coisa assim, quando o Arnaldo falou que a prioridade número 01 é do tablet que a gente já contratou, não vai ter problema no censo, Fernando. Não, olha só, efetivamente. Olha só, eu garanto isso. Então. Estou garantindo isso. Sem o tablet não se faz. Sem o tablet a gente não faz. Se não tiver laptop, vai ser uma droga? Vai. Mas vai funcionar? Vai. Eu vou sair arrancando, né, equipamento da mesa de vocês e vou mandar para outro lugar. Não é? Mas eu tenho um outro problema. Sim. Que quem cuida do dinheiro sou eu. Sim. Se tudo estiver encaminhado e chegar em cima da hora e não terminar e sobrar 50 milhões, quem entra pelo canto sou eu. Então, vamos... Não, 3 meses antes, se não resolver... Exatamente por isso a gente colocou prioridade alta em alguns. Por quê? Exato. Porque a gente sabia que a gente precisava gastar o dinheiro. Então, essa determinação de gastar o dinheiro esse ano foi um dos indexadores dessa planilha. Exato. Entendeu? Pois é, como a Beth falou. Enquanto esse serviço de suporte à governança é prioridade 1. Depois que a Claudinha mandou para a Procuradoria, ela já está pegando a prioridade 2 e fazendo. Quando ela mandar esse para lá, ela vai pegar a prioridade 3. E assim sucessivamente. Não dá para a gente ficar insistindo aqui no processo do laptop, que tem que voltar lá para o ministro e... Perfeito. Né? Sem tirar nem pôr. Então eu vou ajustar a planilha, vou mandar para vocês, tá? Independente disso, vou fechar lá com elas, a minha planilha com elas, com as nossas contratações. Espero que vocês. E mando para o Fernando e mando para o Felipe. Tá bom, Felipe? Obrigado, tá bom. Agora, não, perfeito. A gente vai acompanhando. Nosso objetivo é saber se as coisas estão indo minimamente no prazo para a gente entender o impacto para a operação. Eu entendo a coisa do tablet ser a prioridade, mas a gente tem uma preocupação. Sim, ele vai ser a prioridade, a gente já resolveu, mas assim, não é, a gente vai fazer, né, com o tablet, tira os notebooks de todo mundo, a gente vai redistribuir. Eu estou votando em eu sei, fortes, mas efetivamente eu acho que a gente tem que tentar ter as melhores condições. Lógico, porque a gente tem o dinheiro, coisa que importa. E aí, nisso, eu queria aprofundar isso aí pra gente só que a gente está aqui reunido, então vamos aproveitar só para a gente ter um panorama aqui da situação. A gente falou, serviço de suporte e governança de TIC, esse estava 1º de abril, é o que vai ter essa questão toda até o final de abril. Tá. Felipe vai me ajudando aí e anotando para a gente já ter esse retorno. O serviço M3 era 1º de abril. É igual as contas. Mesmas coisas.
só que tem que desmembrar em 2 processos. Tá. Talvez O ele laptop- venha primeiro, né? Uns 15. Vai liberar Aí ele ele já primeiro. viu primeiro. Ele já estava pronto e o nosso vai vir logo. Logo em seguida. Tá. O laptop é o que está no Ministério. Tá com a gente respondendo. Já voltou. Mas vai voltar para lá de novo? Vai voltar. Vai voltar para o Ministério. Tá. Então, Quando voltar, eu preciso saber, porque a gente pede ao presidente para pedir a prioridade. Não, a gente não tem, quando Tá. volta, quando eles encaminharem que era bom fazer as vacinas. Sim, já sim, sim. comprar- Isso, é isso que eu estou Sim, pedindo. sim, isso. Quando encaminhar para o aí eu quero saber, porque a gente vai por cima Será? fazer pressão, tá? Nem que o presidente tenha que ir lá visitar, aí eu mobilizo mais, a gente viabiliza. Blade, estava para 15 de abril. Blade Tem já processo, já em está andamento. todo escrito. Ele já tinha ido para a licitação. A gente suspendeu a licitação, teve que modificar e teve que fazer nova pesquisa de preço. Eu acho, não tenho certeza, não sei se a Michelle consegue dizer, se já tem as 3 propostas, porque tinha 2. Eu não sei se a terceira já chegou. Tá. Não, são 2 ainda, Flávia. Para reabrir. Tá, e aí vocês vão entregar até 15 de abril. A ideia é essa. Tá, Vamos ver então se segue precisa da proposta, segue a entendeu? A gente precisa da proposta. E talvez tenha que Não, ter Fernando, esquece a data, atualizações. esquece o dia. Vamos botar abril. Esquece o Talvez dia. não, vai ter que, né? Ah, Tudo bem, porque posso botar um Assim, só vai botar ter que mês. ter autorizações. Por quê? Só que Novas. nessa de um mês Porque houve não faz mudança do 30. TR. Não, porque se vier antes, E a Fernanda, a gente pesquisa vai trata ser antes, entendeu? Acha que Senão vai ficar toda hora aqui, ó, tá atrasado. Então, abril. Se chegar dia 15 de abril, ótimo. Se chegar dia 30 de abril, tá no prazo. Vamos lá. Manutenção, licenças Oracle. Manutenção, licenças Oracle. Não tem processo, não iniciado, Isso daí é uma renovação. É uma renovação. É. Vocês colocaram aqui maio, né? Isso. Porque a Oracle, como é uma empresa mais complicada na hora de fazer as renovações, inegibilidade, a gente colocou antes, mas não vai para a equipe do. Isso não vai para a equipe do Valdir. São vocês. É. Tá, perfeito. Segurança de aplicação, camada 7. Não tem processo, licitação, 1º de maio, a proposta. Isso daí é da equipe de segurança, eu não sei te dizer. Assim, agora. Tá. Mas vocês estão, tá no radar de vocês. Tá no radar, é porque aqui não. Tá. Esse me preocupa bastante por causa do posto mini-mode em 5G, aqui que você estava mencionando, né? Comigo. Tem um processo de andamento. É o mini-mode. Esse acho que está no mês que vem, né? A gente já está trabalhando nos adequados. Porque esse aí foi juntado o chip das pesquisas contínuas com a do censo. São 2 grupos diferentes, 2 entregas diferentes e tal. O do censo é lá para o início do ano, só que das pesquisas contínuas a gente renovou o atual, foi uma excepcionalidade. Então tem mais 6 meses e aí a gente vai colocou os 2 juntos para andar, para sair para as pesquisas contínuas, que vem até antes. Ele está com bastante folga. Para o agro ele está bem tranquilo. A gente está correndo mais por causa das Da pesquisa, veio para frente por causa das pesquisas. Para facilitar, juntamos tudo para ser um processo só. Chip de dado e voz, tem processo, está em andamento. É o mesmo, né? Mesmo processo. É o que a gente precisa, Fernando, é que vocês atualizem o SDA Compras. Essa questão do SDA Compras, a gente já pediu para fazer um esforço para colocar, para abrir o processo todos lá, porque tem muitos processos que não estão formalizados no SDA Compras, mas já tem artefatos, já tem... Pois mas aí se você não atualizar, a gente aqui vai ficar com o processo... Depois eu mostro aqui. Dias, né? É porque aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Porque a fase de planejamento... Eu vou te mostrar o planejamento aqui para você ver. Então, esse processo está aí, elaborando o pedido do SDA Compra. É a primeira caixinha do fluxo. Entendeu? E aí, isso impacta até para a gente. Na hora, se eu tiver que decidir qual é a prioridade, esse aqui vai ser o último, vai para a prioridade 8. Entendeu? Se vocês não atualizarem lá,
eu não consigo fazer a priorização para eles lá. Além da priorização de vocês, eu tenho que juntar infraestrutura, tem que juntar info, tem que juntar DGC. Eu vou juntar tudo aqui. É lógico que os processos do censo, inclusive no SDA, tem lá a opção de censo. Ele é destacado em amarelo e verde lá. Entendeu? Então, se vocês puderem atualizar o SDA... Então, é uma questão de organização para vocês visualizarem. Os artefatos já estão sendo feitos, prontos não, estão sendo elaborados. E acho que está bem adiantado, né? E o pessoal acho que deixa para fazer essa parte do SDA no final, né? Pois é, esse é um problema para a gente, né? Esse é um problema para a gente. NAIS de alta capacidade, ele está sinalizado que é importante para o censo experimental. Sem processo mas previsto para junho. Censo em novembro, por isso que eu estou perguntando. Esse, na verdade, é para aumentar a capacidade do NAIS atual que a gente já tem. Então, na verdade, assim, o censo experimental. É porque, assim, a gente, algumas, escolher aquela. Qual etapa do censo, para a gente, algumas, não fazia muito sentido. Entendeu? Esse do NAIS é para aumentar a capacidade do NAIS, que a gente já tem. Armazenamento. Armazenamento. Para o censo experimental, não afeta. Porque para quem que está afetando? O Ian. Tá querendo que essa daí porque ele precisa daquele volume altíssimo. O Arnaldo falou na última reunião que era 5 peta, a gente não tem esse peta, a gente tem 1 peta. E ele pediu 23 peta. Entendeu? Então, olha a diferença do que o BGE até hoje tem, que é 1 peta, e ele pediu 23 petas. Assim, é algo monstruoso, assim, Mas não é o que a gente vai adquirir. Não, mas o João falou que a gente está chegando no limite, né? Não, tá. A gente está com... Para vocês terem uma ideia, a gente tem quase 5 anos com NAIS. Até outubro do ano passado, o uso era de 300 tera. O Ian consumiu mais 500, a gente chegou em 800. Aí por isso a gente está numa margem limitada, a gente quer que o processo aconteça, ele é crítico para o IBGE, não é que ele é crítico para o agro, ele é crítico para o IBGE. Exatamente. Né? E aí a gente quer que ele aconteça antes do final do ano. Como a gente colocou em outubro, a gente amarrou ele ao experimental, entendeu? Foi essa a lógica. Essa é a lógica. A minha preocupação é que, bem, não vou nem entrar no mérito de julgar o que o Ian está fazendo com esse sistema. Mas a gente sabe que hoje os insumos que ele está produzindo são insumos do censo. Sim. Então me preocupa da gente, e a metodologia do censo está amarrada nos insumos dele. Então me preocupa um pouco a gente realmente, se a gente não tiver... Não, por isso que a gente quer ampliar, não vai ser com o volume que ele colocou, até porque, pelo que ele explicou para o Arnaldo, é escalonado isso, era ao longo dos anos. Ele vai precisar a gente tinha uma reunião marcada com ele já para discutir tecnicamente, porque a gente sabe. Ainda mais agora. A gente sabe que o que ele pediu a gente não vai fornecer, a gente vai discutir um caminho intermediário. Exato. Não, mas a gente voltou para a saída da DPI, esse processo em junho, não é isso? 1º de junho. Para a saída da DPI. Porque a gente está tentando finalizar esse alinhamento com ele para entender. E conversar com ele, e vai ser parte para que ele possa, ano que vem, trabalhar sem problemas, entendeu? Mas não ficar comprando com tanta antecedência. Fernando, deixa eu explicar para você o que é. Olha só, ele botou no projeto dele que ele precisa de 25 peta. E eu quando ele falei, cara, você não vai conseguir gerar 25 peta. Ele falou assim, não, isso vai ocorrer no final de 8 anos. Eu falei, sim, mas no primeiro ano você precisa de quanto? Precisa de 1. E no segundo ano? Precisa de 3. No outro precisa de 5. E aí, no 8º ano, ainda tem 20. Eu falei, cara, eu não vou comprar um equipamento caríssimo, com uma potencialidade enorme, com garantia de 3 anos, se você só vai usar a potencialidade dele daqui a 8 anos. Então, eu vou comprar um equipamento bem menor, que tenha escalabilidade, ou seja, consigo crescer ele. Crescendo ele, eu garanto não só o bom uso de recurso, mas também a questão da garantia. Só para ter uma ideia de escala, só esse equipamento, se fosse os 23 petas, seria em torno de 130 milhões só um equipamento.
Tudo bem que eu acho que o fornecedor exagerou porque estamos numa época péssima para comprar Mas essa vai ser a pesquisa equipamentos de armazenamento, de processamento, entendeu? Então, a gente estimou com eles e eles colocaram 130 anos 23. Não, 5 milhões por tempo. Com 5, eles estimaram 30 milhões. Porque assim, conforme você vai aumentando, você diminui o valor de... Vocês sabem o que eu não quero, é que quando começa o censo, ele indica que vai parar o censo porque não tem beta para gerar. Mas isso é uma grande probabilidade. Por isso que a gente quer sentar. Então a gente tem que, já que amarrou tanto a metodologia no que ele pôs, a gente vai ter que mergulhar para entender se não vamos parar o censo por causa disso. Sim. Né? Então, A gente está tentando marcar uma reunião com ele para esclarecer esses pontos. tá. Firewall de aplicação, esse... É de segurança Ah, não, também. desculpa, É. tem uma antes aqui. Serviço de backup, eu não sei falar Commvault. isso aqui, Commvault. Isso já é também da plataforma que a gente tem de backup. São novas funcionalidades de segurança e tal, ligado ao serviço que já tem. Tá, isso vocês colocaram para a chegada dos temporários, que é janeiro. Isso. Mais uma vez, Porque é um mais reforço amarrada a de questão pessoal. De prazo, não de... Ah, tá. Não tem a ver com a que está chegando gente, a Faseamento, gente né? precisa... Não, é porque eu tô lendo, isso aqui a gente está lendo se não tem isso, eu problema- não faço não, nada depois disso. Não se aplica, entendeu? É isso que eu tô Tem o conferindo. não se aplica. Tinha que eu não se aplica. Porque tem coisas que não é uma Ah, fase entendi. do censo, entendeu? Não é uma fase do censo? Não é pro censo, então? É pro pro censo, assim, é como para é que eu- PGE. Então, bota preparação. É pro censo e é pro Mas ele não IBGE. inviabiliza. Não inviabiliza. Mas eu coloquei. Baixa, tem lá, não inviabiliza a operação. Não Mas inviabiliza o censo. esse é como algo. Viabiliza Aí toda por a isso que, operação. A baixa serve eu para só nossa tô, lei. todos esses que eu li até agora tá como algo. Eu acho que isso não é o Filtrei. aumento, é o aumento do. É porque como vai comprar mais equipamento, precisa de mais licença do Commvault. Senão a gente não faz backup. Não é que ele inviabiliza, mas a gente fica sem proteção de backup de dados das novas máquinas e novos storage que entrarem. Então ele é médio, ele viabiliza uma Não, a gente funcionalidade. precisa dele. A gente tem Não ele pode entrar sem backup. Ele não Então pode é entrar outra. sem. Então é outra, tá certo. Precisa. Tá certo. Mas entende que não é o censo, é Não, a infraestrutura que a gente está aumentando. É porque Não, tá certo. não tem caso nas fases exatamente do que... Não, mas nesse caso está certo. Vão chegar os temporários, a gente vai começar a alocar a máquina para eles, equipamentos novos, e se não tiver saindo, não vai. Tudo bem. Firewall de aplicação. Mas Tudo isso bem vai assim, tudo bem. Está no sentido do que vocês preencheram. Vocês vão conseguir entregar isso em junho? Não é? Do Commvault. Sim. Temos que. Temos que, tá bom. Em julho seria já a contratação. Não. Só Quem uma vai entrega. sair, vai sair da da DTI. DTI. Tá. Vai para primeira vez vai para a área da cloud, que aí começa a fazer edital e tal. Ele tem que acontecer junto com a implantação, como isso aqui é licença, ela tem que acontecer junto quando os equipamentos chegarem, os blades, as histórias, isso aqui chegarem, estiverem instalados dentro do IBGE, aí a gente tem que estar com essas licenças prontas. A gente tem que alinhar todos esses... Bom, depois a gente tem o Commvault todo. firewall de aplicação. Então tem que ser antes mesmo. Firewall de aplicação, 1º de julho. Essa é a parte da segurança. Esse a gente está um pouco mais enrolado em algumas decisões técnicas ainda. Mas Sim. sai até julho. Eu acredito. Mas Olha só, aí o que que Fernando, eu acontece? acredito que esse daí vai ser renovado. Renovação. É uma renovação, mas é uma decisão técnica que vai ter que Ainda ser está sendo. baixo do martelo, mas eu acho que vai ser o mais coerente de fazer a renovação, entendeu? Mas é uma decisão ainda que vai ser Isso tomada. é o que implanta o portal web. Isso impacta bastante. Isso impacta Vai, muito. impacta muito. O trabalho que já Muita gente trabalha só com portal web hoje em dia, ficaria sem portal web. Não, mas não tem como fazer o censo sem portal web. Não tem, nem censo, nem pesquisa, nem nada. É o portal web. Ou algo similar, entendeu?
É que a gente está numa discussão técnica interna para resolver o que a gente vai fazer. Mas essa discussão vai acabar logo. Não, é sério, gente. A gente tem que discutir, mas assim, alguém tem que bater e falar. Sim, a reunião está agendada também, né? Já. Essa semana que é o retorno das salários. É que a gente está com a gerente de segurança de testes. Mas era importante nessa tomada de decisão. EAS M365 em tudo. Isso aí é importante mesmo. E esse viabiliza totalmente Censo. Porque esse é o que gerencia os tablets. Então, você tem um tablet e você tem a licença para poder fazer a atualização de aplicações, o envio, porque não dá para fazer isso manualmente. Né? É o famoso MDM do ano passado. Era o NAS. Mas isso aí Era o NAS. Para o final do ano. Não pode ser. Porque a licença, ele vai começar, como a coleta começa em... É um ano de licença? É um ano que eu vou colocar lá, com pagamento trimestral, algo assim. Vai ser similar ao que foi da PENS, o processo. Ele é diferente das outras de licença que normalmente a gente faz mais Microsoft. Dá para assinatura de dezembro. Isso. Porque vão começar os equipamentos a serem preparados para os treinamentos, e aí nesse momento já começa a colocar no MDM. Por que não antes? Porque o de antes a gente coloca o que a gente já tem, para o censo experimental e tal, então não tem problema. Agora, quando começa um volume maior, que é no de treinamento, aí sim a gente tem que ter. Esse bate com Agora, a gente tem treinamento centralizado já esse ano. Tá? Mas com quanto? Normalmente tem a última estimativa, eram umas 800 pessoas. Mas com os equipamentos que a gente já tem na casa. Então, esses são cobertos. Eles são cobertos pela licença que a gente já tem. Das pesquisas, todas as pesquisas usam. Isso. Vai precisar aumentar o licenciamento. Tá, e esse vocês estão prevendo entregar dia 1º de julho. Isso. Assim, se não alterar nada até lá, com relação, porque sempre tem essas coisas, né, de artefatos e tal, é algo que é uma licitação que similar ao que foi da PENS, né, só muda as licenças, o tipo de licença. Tá. Mas é algo que a gente já fez antes, entendeu? Com as mesmas regras. Tá, então essa quando entrar vira 1, né? Essa quando entrar vira 1. Não é bem... Porque ela realmente ela inviabiliza. Se a gente não tiver lá em janeiro isso, aí a gente começa a ter problema. Mas ela vai ser usada fortemente quando começar a preparação dos equipamentos. Mas o parceiro também é um parceiro que colabora. Então, assim. É um programa que controla o tablet em todas as versões. Então, por exemplo, apareceu uma versão nova, né, do programinha de entrada de dados. A gente tem que startar daqui e ele tem que atualizar o Brasil todo. E aí ele verifica, olha, tal equipamentozinho lá ainda não foi atualizado. Então ele suspende esse cara para fazer a coleta, senão ele vai coletar com um questionário uma versão errada. Então, assim, todo esse controle é feito por esse equipamento. E a segurança também. Esse software. E a segurança também. Se o seu equipamento não for roubado, ele não pode ser utilizado. Tem que pagar. Como é que a gente vai pagar? Roubaram o tablet do fulano. Né? Tem a questão do sigilo. Só avisar, roubaram o tablet e tal. A gente vai lá e apaga tudo que tiver na máquina. Entendeu? O equipamento do cara. Tá. Adequação e expansão da Canabarro, acho que é o CPD. Onde estão as pessoas que já morreram? 1º de julho. Não, então, esse projeto está dividido em 2 fases. Né? A gente está licitando agora, né, que no início a Claudinha falou, a gente, na verdade, está contratando uma empresa para fazer o projeto básico e executivo. Né? Dentro do planejamento, a empresa vai entregar, né, todos os artefatos para licitação dos 3 data centers. A gente vai priorizar principal, secundário e de Brasília, na medida que a empresa for entregando os artefatos, né, a gente seguindo aquele cronograma do Valdir, né, com 3 meses de antecedência, a gente vai liberando para
para a CRE para fazer a licitação da segunda fase. Então, tem Rio, São Paulo, Brasília, eles vão acontecer sequencialmente, a partir do resultado dessa licitação que aconteceu. Está acontecendo. Está acontecendo. Está elaborando o projeto. Isso vai ser assim. Aí, só para vocês entenderem, né? No fluxo de todas essas licitações que tem que acontecer, a gente ainda vai ter uma expansão do data center que envolve as mesmas pessoas que vão ter que trabalhar, né, para essa mudança acontecer. Para mexer lá dentro do CPD, que a gente precisa botar mais equipamento lá dentro, e do jeito que está, não cabe lá dentro. Então, assim, eu não conheço nada de tecnologia, como eu falei, chamo de Vossa Excelência, mas acho que tem que ter um plano B para essa expansão. Eu só vou dar só um exemplo. Por exemplo, essas demandas que a gente tem de aquisição de servidor, né, com placa de GPU, tanto da DTE, quanto da DGC, quanto da... bom, Fernando, isso. GPU. A importância dessa expansão, o que a gente está fazendo? Primeiro, é adequar os servidores, né, que a gente vai utilizar para o Censo Agro. Aí o Valdir falou, não tem como dar um jeitinho? Não, a gente, se atrasar, a gente consegue dar um jeitinho. Porém, as demandas de servidores, né, com placa de GPU, tanto a DGC, DPE, ENSE, tem demandado para a DTI, nós só conseguimos instalar hoje na nossa infraestrutura depois dessa expansão. Eles precisam de uma infraestrutura, tanto de refrigeração, quanto de elétrica para poder atender. Hoje, a infraestrutura que o IBGE tem não atende. Eu posso liberar um rack inteiro lá para poder colocar, eu vou instalar o servidor e não vai funcionar. Vai queimar o servidor. Né? O servidor de 1,5 milhão, 2 milhões de reais, a gente vai botar fogo nele. Então, a importância da expansão é essa. Eu estou falando, Bruno, hospedar no cerco, não é uma opção? Colocation. Essa que eu estou algo que a falando. gente discute também. Tá no nosso radar, é o caminho, é o plano B. Então, mas é esse que eu falei do plano B. Sim, mas está na nossa cabeça. O processo do Bruno são 169 dias úteis para a elaboração dos três artefatos. Sim, a gente quer só ouvir, pronto. Tá bom, não tem problema. Só quero que vocês entendam, porque a empresa que for contratada, ela tem que elaborar nesses 169 dias os 3. Se não elaborar, ela está passível de aplicação de penalidade, né? Então, ela não pode se dedicar a um e fazer, só vamos fazer o do Rio de Janeiro, tá? Porque é serviço de engenharia, né? A gente tem que fazer como a gente fez na Canabarro, e seria importante ter esse plano. Esse plano já são 7 meses e meio. Eu falei para ele que não, tanto é que a gente começou aqui com 5 empresas com valor inferior a 75%. Então, assim, eu tenho que dar a mesma isonomia que eu dei para a primeira. Então, esse processo, eu imaginando, eu já disse para ele, que a gente conclui em abril. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Mas então, deixa eu explicar. O processo é 169 dias, como você falou, mas é os 169 dias, os 3 objetos. Então, o que a gente vai conversar com a empresa vai priorizar em 90 dias o primeiro, em 90 dias depois o segundo, e no final vai deixar para o data center de Brasília. Até porque a gente vai criar a infraestrutura de TIC depois. Então, como a Sandra falou, a prioridade é o data center principal, é onde a gente vai colocar os ativos lá. Então, esses 169 dias estão divididos entre os 3 projetos. A gente vai priorizar. Que ela faça 90 dias o primeiro, com mais 90 dias para o segundo, nós vamos continuar fazendo maio, junho, julho, aí meus 90 dias para contratar a empresa que vai executar a expansão. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. E aí você sabe que obra tem as suas intempéries. Aí por isso que eu perguntei no plano B. O fato é que a gente não está contando com essa expansão para a execução do centro. Não, então.
Por isso é que eu perguntei se tem um plano B, hospedar equipamento no certo. Beleza, então agora eu tô relaxado. É. Se não der, vai ser cortado. Cara, eu acho que vai dar. Agora, a questão é a seguinte, não vai ser nos tempos e movimentos ideais. Agora, isso é uma coisa importante para o IBGE, para dar sequência ao IBGE, entendeu? Porque aí depois vem o censo de população de rua, depois vem o ar, depois vem... Não, essas coisas não param. E muita demanda de uso de ar, muita demanda de alimentação. A gente não consegue atender. Então é importante para cá. Bom, a gente está entrando por isso. Só para a gente avançar aqui, então, o próximo, GPU. Então, são esses equipamentos não iniciado aqui. Essa máquina. Essa máquina que depende da expansão. Essas máquinas. Essas máquinas, exatamente. Essa hoje, ela já está usando o plano B. Que é o quê? Eles estão usando hoje a máquina do certo. Entendeu? A gente quer isso? Não. A gente quer ter autonomia do IBGE para ter a capacidade de processamento. Até porque no ano que vem, se não tiver dinheiro nenhum, não é? E o CEP vai dizer assim, não vou deixar não. E aí para tudo. Então a gente tem que ter a nossa infraestrutura. Serviço de suporte N1, N2, tá 1º de julho aqui. Isso. Esse aí foi para a SGD, já voltou, agora a gente tem que responder. Mas primeiro eu vou dar prioridade ao N3 e à governança, para depois ir para o N1 e N2. E o N2 é o pessoal que vai no local ajudar, coisa quando você liga, conheço bastante. Nuvem privada, 1º de agosto. Esse é o projeto que o Amazônia quer que a gente implante, que depende também de ter esses data centers todos atualizados. Também precisa. Isso também. E esse é um processo mais difícil tecnicamente. Tá. Esses processos, eu estou entendendo que isso é para a escala de isso. Sim, isso é bem importante para a gente. Por isso que eu estou indo item. Desculpa, esse chato. É uma das minhas qualidades principais. Adequação e expansão SP. São Paulo. Fase 3. Não, é fase 2. É fase 2 dos 3 sites. VDI. A gente precisa trocar a solução de desktop virtual. Porque mas assim, a gente ainda não está fazendo POC primeiro. O que é POC? Prova de conceito. Não tem nada a ver com a consenso, para o IBGE. Né? É um problema que a gente tem hoje, a solução que a gente tem hoje, ela tem vários furos, vários problemas. Isso. Que a gente está remediando, mas vai ser uma hora que a gente não vai conseguir mais. Estamos estudando uma solução nova. Então, a gente jogou ela lá no final do ano, né? Para tentar conseguir com dinheiro, né? Que a gente sabe que não é sempre que a gente tem. Seria uma possibilidade de melhorar uma plataforma que tem sido cada vez mais usada, tem sido demandada e a gente nem consegue entregar para mais pessoas, né? Um volume maior. Já tem quase 1000 pessoas utilizando o diário, então assim, um volume grande já de... E não tem usuário leve, né? Só tem usuário caixa. Desktop, qualquer maquininha, na realidade, você está usando o serviço. A sociedade tem uma capacidade de escala. Você vai precisar de mais máquina, ao invés de usar o computador. O pessoal produzindo esse servidor virtual, ele passa a usar mais de uma. É muito bom. Tá, agora, mas isso também está na lógica de longo prazo. Também está lá no orçamento. Por que a gente coloca? Por causa do dinheiro. Claro, para tentar usar. Bom, eu acho que das altas prioridades a gente passou tudo. Pelo que eu estou vendo aqui, vida ou morte, pro censo, se eu anotei aqui, porque eu fui anotando enquanto vocês foram falando, mas são 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. 12? 14. Depois eu vou te passar. Eu peguei a tua planilha, muitas coisas lá não caberia para mim. Aí eu fiz uma... É porque vocês não receberam essa planilha. Eu vou te mandar essa planilha que está condensada com alta, média e baixa. Tá? Aí eles vão fazer esses ajustes agora e aí a gente acerta
Aí eu mando para você. Só que não está com todas as tuas colunas. Mas você pegando pelo processo, tu consegue encaixar lá. Tá? É porque aqui do lado, Fernando, tá aqui, ó. Se você pegar, ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Alta inviabiliza. Aí eu criei uma outra aqui, ó, que tá discriminando aquilo que tá lá. Tá. Ou seja... mas a gente viu algumas altas aqui que não, então, não aqui, são ó, tão altas assim. São 14 em andamento, 12 alta, uma média e uma baixa. Aí embaixo, 39 não iniciadas, 11 alta, 18 média, 10 baixa. Aí está condensado aqui pelos meses, que eles disseram. Então eu vou mandar isso para o Felipe, depois que eu ajustar para mandar para eles, aí eu encaminho para vocês, beleza? E aí depois deles fazerem essa priorização, aí a gente faz o acompanhamento. Só que eu criei nessa planilha que você está vendo aí, essa data que o processo chegou na CRM e vou aplicar uma fórmula aqui para 3 meses, que é o meus 90 dias. Entendeu? Você não passou aí no roteador, né? Roteador. Passei. Roteador, mínimo. Passei sim. Governança de TIC tá aí, porque ela entrou por último. Não, mas está lá. A governança está logo em cima. Unified já foi. A te avisar também, foi publicado o PSS, no dia 17 de abril agora. Você viu? E uma coisa que eu lembrei também, essa coisa que a gente falou do Cadinho, a Brasolver estava apontando no Cadinho, como eu sei que é um parceiro de vocês aí que frequentemente tem contrato, saibam, né? Ainda tem, pessoal. Então, com licença. Mas tu colocou aí uma nova coluna da data que chega para vocês, né? Só que eu tinha colocado nessa coluna assim, ó, data prevista para a finalização do planejamento e envio para a área responsável pela operacionalização das contratações. Não, então, mas está aqui, eu não mexi nessa linha não, aqui, ó. Essa foi que a gente preencheu. Data do planejamento. Pronto. E aí tinha a data da conclusão. Eu incluí essa daqui porque é o que eu preciso. Porque eles estavam botando aqui, ó, dia 1º de abril e eu tenho que entregar dia 1º de maio. Eu não consigo. Eu preciso de 90 dias. Eu posso até conseguir, tá? Mas eu tenho que seguir a lógica, tá? No caso, é porque eu pensei assim, só para eu entender, depois quando pegar para controlar o cronograma mesmo, com base nessa planilha, vocês usaram essa data de finalização do planejamento, vocês colocaram a data que seguiria para o CRM, é isso? Isso. Aí, então, porque assim, de quando eles encaminham para chegar no CRM, existe algum tempo ainda? Pode demorar? 90 dias para contratar. Não, para contratar tudo bem. 30 dias. Era 90 dias para contratar. É porque... Não, recebeu já começa É isso, não, então, essa data aqui, no caso, seria a data que eles já encaminhariam. Não precisaria ter chegado no CRM. Para planejamento é algo que realmente aconteceu. Executou. Uma é a data planejada, entendi. outra é a data real. Fazendo assim, E aí o delta é isso que aí. está falando. Entendi. Porque aí depois ele tem como dizer, olha, a planejada era essa, mas vocês só me... É o que acontece. Então aí é um planejado e realizado, né? Então só deixar a equipe de desenvolvimento. Ok. Pode chegar antes também, né? Na realidade ali, o que eu tinha falado com o Valdir, é porque assim, a gente costuma trabalhar de trás para frente. A gente coloca, quando eu preciso da contratação, e joga 3 meses para trás, que seria quando o processo tinha que chegar para a gente. Certo? E a data em que efetivamente chegou. Perfeito. Né? Porque aí a gente vê quando está em atraso, ou quando a gente está com alguma folga. É por isso que eu coloquei também a data de término, que eles pretendem essa previsão, porque vocês conseguem fazer a data retroativa, entendeu? Eu coloquei a data de contratação justamente porque aí vocês conseguem fazer a data retroativa. Pois é, mas aí... Considerando o tempo de vocês. Mas então, por exemplo, tem aqui uma que era para chegar dia 1º de abril. E a data de efetiva que eles precisam é 1º de junho. Não contempla meus 90 dias, entendeu? Então, eu quero botar aqui, isso aí é para o futuro. Porque quando o processo entra na DE,
A culpa é da DE. Mas, então, Valdir, você pegou a exceção aí. Não. Que a maioria não é, Por porque isso, esse não, foi, por entrou isso, dessa não, forma. eu peguei a exceção, tudo bem, mas é o que eu tô. Por isso Porque que a eu gente, falei a gente foi fazendo eu não vou botar dia exatamente os primeiro. 3 meses, né, Sandra? Só que esse daí, infelizmente, pela condição que eu expliquei do contrato, é que ocorreu Mas isso. tem 2 para dia 15, que é semana assim, se é essa outra, que vocês podem honrar a data e Ninguém vai ficar chateado, por isso que eu botei. E ninguém vai ficar triste. Não, é por isso que eu falei, cara. Se essas forem exceção, aí dia 15 a gente vai ter a regra voltando a funcionar, né? Dia 15 está lá na mesa do Valdir. Então, Fernando, olha só para você ver, em andamento tem um processo de prioridade baixa. Foi o que eu perguntei para eles. Se está com prioridade baixa, que não vai impactar o censo, por que vocês vão trabalhar nesse processo e eu também? São equipes diferentes, Valdir. Isso sai de outra equipe, a equipe precisa disso, ela desenvolveu todos os artefatos. Tá pronto, precisa contratar. Tá, mas vai aí, ficar com isso tá lá na bom, vai mão. ficar com ele na mão, porque a gente tem uma equipe reduzida para contratar. Sim, então, mas como não, se ele não tem prioridade... Não é que ele não Se ele não tá é. baixa a prioridade, você não precisa executar ele agora. Não, mas não Você sou eu pode que ir tenho que dizer. tempo. Não precisa ir acelerado. Mas não como sou vai eu no que tenho que dizer. Se eu tiver que dizer, eu não tem problema. Eu Mas vou falar aí a pro meu gente já pessoal. disse Não que é dá pra baixo. deixar tão em stand-by. Não dá pra deixar tão em stand-by. É. E a pesquisa de preço, por exemplo, ela vence. Por Então, isso é que eu não posso decidir, porque se eu acho que decidir, assim, vai falta- vencer a pesquisa, eu vou dizer agora, Mas eu olha mudei o só, processo quase para... Pô, todas mas por que as você decidiu pesquisas isso? vencem. Quase todas. A gente Sim. tem que refazer quase todas. E É. outra coisa, os fornecedores agora estão colocando pesquisa com 15 dias. Não, mas- Devido ao problema. Devido Mas ao deixa problema só- que está tendo Mas de vocês valores. a data Então, pela data que o fornecedor manda? hã? Vocês colocam a data da validade de pesquisa na data do O que a fornecedor? gente combinou a gente vai levando o processo até o final e quando chega o momento da autorização, a gente refaz a pesquisa. Gente, mas Tem que ser feito assim. tá, assim, ok. Não, assim, porque eu entendo que na legislação a pesquisa vale por 120 dias a partir do momento que você constrói um mapa comparativo de preço. Tudo bem se Independente da data. Mas se a proposta estava dizendo A que é só proposta do praia, fornecedor de 15 só mais por dias, 10 dias. Mas independente da data, quando você faz um mapa comparativo, você tem 120 dias, só é 180 de validade. Tudo bem, só que assim, às vezes a gente tem, se a gente sabe que o mercado está procurando. Ah, sim, aí tudo mas bem. não é inteligente. Não, a gente sim. Ninguém vai dar deserto. Mas se for só por isso, por data é da data, enfim, que você assina um mapa comparativo. Mas o que a gente faz é, no momento da autorização, revalida com as empresas, se já tiver sido... Então, para veículo, você compra o veículo do ano. Eu tenho lá 14 atas que foram adquiridas em abril de 2025. Eu não vou usar esse preço comparativo porque o veículo que eu quero é de 2026. Aí o que eu faço? Eu pego a tabela FIPE do ano do veículo e justifico no ETP. Que embora tenha os contratos encontrados no PNCP, eu estou adotando a tabela FIPE porque eu quero o carro de 2026, entendeu? Agora, o que tem ele está falando, o que ele está falando é que a EN ela diz o prazo de validade. Mas tem outros que só o fornecedor. Não vai ter compras net, não vai ter nada. Vamos encaminhar aqui. Mas o que ele está falando, Eu só na estou com verdade, 2 ele dúvidas diz para o prazo de terminar. validade da proposta. Só um instantinho. Vamos. Em relação, só uma dúvida, eu vi aqui na média prioridade, só para a gente fechar, as baterias externas. Isso vai ficar como média, e isso é bem importante para o censo. Assim, a gente entende, a gente está juntando 3 processos, né? A bateria portátil, o monitor e o Estabilizador, né? e o filtro de linha. A gente entende que, assim, esses equipamentos eles têm que estar chegando nas superintendências, né? Final desse ano. Para eles poderem receber todo aquele trâmite que precisa ser feito. E a gente entende que também, assim, ele não inviabiliza o censo. A verdade é essa, assim, ele pode até deixar um pouco mais difícil em áreas que, entendeu? Mas, assim, inviabilizar ele
inviabiliza. Vai levar 2, 3 equipamentos, não sei, Bota na entendeu? tomada. Vai botar na tomada, vai, enfim. Ou vai levar até mais antigo, equipamento mais antigo de bateria. Mas assim, não inviabiliza. O tablet, sim, entendeu? A licença, sim. A gente botou ele como médico. Mas eu acho que também a gente também pode Eu acho que a gente pode, mas tem que ver com qual dia, não sei. É porque tem que ser um modelo compatível com o tablet. Necessariamente. Mas Está especificado dessa forma. Ele tem que ser compatível com e são 2 cargas, né, Bruno? Você está colocando. A especificação está sendo de um power bank de 20 mil miliamperes, exatamente. Tá, eu assim, da nossa parte, né, é algo muito importante. A gente considera, principalmente para a região amazônica, região norte, é algo que a gente pode ter problemas sérios de entendimento. Então, e pelo que eu levantei com a superintendência, se a nossa estrutura estivesse atualizada na superintendência, eu estaria tranquilo. Mas pelo que a gente levantou, eles estão sérios, né? Então, é algo que eu considero que poderia ecoar o país. Até mesmo as antigas, provavelmente o USB-C é mini USB, então vai ser diferente a atividade. E a complexidade dessa licitação é diferente de um servidor, de um chassi play. É mais tranquilo. Vamos encaminhar. Vamos mudar. Eu acho que já foi definido. Eu vou atualizar. Até depois de amanhã eu estou encaminhando para vocês. Se der, eu faço isso hoje ainda. E aí você, a DTI, faz essa priorização. A gente vai fazer em escala, né, então? Em escala de prioridade. Não nesse altíssima, 1, 2, 3, 4. Não, então, você pode deixar lá alta prioridade que impacta o censo, mas o laptop mas ele está com uma alta e tem 3 meses ainda que você vai... Para que eu vou ficar me desgastando? Esse vai ser a prioridade 3, estou dando chute. Quando chegar o processo, você desce uma prioridade, porque os uns a gente já tratou. Tá bom. Entendeu? Aí vem com 2. A gente já entendeu. Tá? Fechamos, então. Bom. Mãos à obra. Obrigada a todos. Mãos à Boas obra. compras. Vamos por isso agora. Boas compras.